Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Paulo Pezzolano, que assim, de acordo com o Ronaldo, teve propostas da seleção uruguaia, inclusive, para o treinador, depois da Copa do Mundo. Além disso, quero falar com vocês também sobre um lateral direito aí do Flamengo, que foi especulado no Cruzeiro. Será que poderia chegar? Nome que eu acho bem interessante, tá, para esse setor, que o Cruzeiro acabou negociando recentemente o Giovani Jesus. Além disso, quero falar com vocês sobre, o Cruzeiro que deve ir buscar, no caso, os jogadores do Corinthians. Até aqui já foram 3 contratados, e fora o Rafael Bilu, mais um também que teve passagem pelo Corinthians. Uma relação que internamente muito boa entre o Cruzeiro e a equipe paulista, que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, Vou deixar também aqui na tela o salve para 2 pessoas que comentaram no meu último vídeo. Aqui, se você quiser aparecer no próximo, só deixar o seu nome, de onde você é, a sua cidade, Que tem grande chance também de você aparecer aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas com ótimas cotações. Então eu quero destacar esse jogo de amanhã, na terça-feira, 4 horas da tarde, entre Croácia e Argentina. No caso, esse jogo aí pela semifinal da Copa do Mundo, vitória da Argentina pagando 1,74 a cada real apostado, um empate aí também 3,9 e uma vitória da Croácia pagando 4,75. Se você for e clicar nessa partida, tem também mais de 554 opções de aposta. Por exemplo, se você quer apostar que a Argentina vai se classificar nesse duelo, tem também a opção, se você quiser que a Croácia que vai se classificar, tem a opção de apostar, independentemente se vai ser, por exemplo, nos pênaltis, na prorrogação ou no tempo normal. Então o link da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição para você começar a apostar. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre o Pezzolano, que o Ronaldo deu uma entrevista ao seu próprio canal aqui no YouTube, ao Ronaldo TV, comentando um pouco sobre as propostas que no caso o técnico ganhou mais relevância no mercado, e recentemente mesmo, depois da Copa do Mundo, sendo no caso um convite da seleção uruguaia, que os uruguaios demitiram o técnico Diego Alonso depois da eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, e de acordo com o Ronaldo, o Pezzolano foi um dos alvos da equipe uruguaia, já pensando nesse novo ciclo a partir de 2023 da seleção aí do seu país. E só lembrando que não foi a primeira vez que o Pezzolano foi especulado no Uruguai, não, tá? Antes da chegada do Diego Alonso, nessa reta final do ciclo para a Copa do Mundo, o Pezzolano foi um dos nomes procurados, foi especulado sim no Uruguai, mesmo se você for analisar, não teve um trabalho gigante, por exemplo, do Pezzolano, como por exemplo esse agora do Cruzeiro, É óbvio que ele já teve boas participações no próprio futebol uruguaio, também no caso na equipe lá do México, no Pachuca, mas em trabalho gigante igual que do Cruzeiro foi a primeira vez. Então ele ficou lá no futebol do México 3 temporadas e agora no Cruzeiro em um ano conquistando a Série B. Foram 54 partidas com 32 vitórias. E o Ronaldo, quando foi perguntado sobre a possibilidade do jogador, ele falou o seguinte: o Pezzolano está sendo sondado pela seleção do Uruguai, mas esse é nosso, está fechado com o nosso cabuloso, afirmou aí o Ronaldo, no caso nessa última live na Ronaldo TV. Enfim, acho que o Pezzolano não deve sair do Cruzeiro nesse ano mesmo, até por conta do trabalho que tem sido feito na última temporada. Você vê que o Cruzeiro claramente deixou o Pezzolano com muita liberdade para trabalhar, para escolher os seus jogadores, mesmo não tendo um time assim recheado de grandes craques. Você vê que as movimentações do Cruzeiro no mercado têm sido ainda para aquela base, de jogadores mais jovens e principalmente que gostam de sair com a bola, de ter um estilo de jogo mais ofensivo. Eu acho que o Pezzolano não deve sair tão cedo do Cruzeiro, ainda mais o Ronaldo tendo boas condições de trabalho para o treinador. Só lembrando que além da seleção uruguaia, o Pezzolano só nesse período aqui no Cruzeiro já foi especulado no Flamengo, foi também no Vasco da Gama, então pode esperar que vários outros nomes também vão acabar aparecendo de especulação depois do bom trabalho que ele fez na Série B, e acredito bastante que ele vai fazer sim uma boa Série A pelo Cruzeiro. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre a boa relação entre a diretoria do Cruzeiro e também com a do Corinthians, ainda mais para essa temporada agora de 2023, onde assim, até o Super Esportes trouxe uma informação interessante falando sobre os 3 reforços que vêm da equipe do Corinthians para o ano que vem, onde o time deve receber aí, no caso, o Raul Gustavo, o Matheus Davó e o Matheus Vital para 2023. E apenas o Raul Gustavo que vem, no caso, é por empréstimo, e as negociações acontecem independentemente, tá? Não é, por exemplo, um pacotão de 3 jogadores, os 3 negociando juntos com o Cruzeiro, não. Cada um foi procurado por seus representantes, os atletas, e o Corinthians também deu o aval, para seguir em frente
com as tratativas. O André Sanches, que chegou a ter o nome cogitado para ocupar um cargo na SAF do Cruzeiro, que agora o André Sanches está cotado para assumir a CBF. Porém, com a identificação que ele tem com o Corinthians, ele deixou claro que não iria assumir o trabalho, mesmo sendo próximo do Ronaldo, porque não iria ficar bom, né, a imagem para ele assumir um papel em outro time grande do país. Então, o Cruzeiro e o Corinthians, que pelas torcidas não tem uma relação muito boa, né? Mas internamente, ainda mais agora depois da chegada do Ronaldo, principalmente, né? Tem uma relação muito boa. Diria que o Cruzeiro, o Corinthians, agora também o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense também, o Cruzeiro mantém boas relações, né? Eu acho isso extremamente importante, até porque o Cruzeiro de olho em atletas que não vão ser muito aproveitados por algumas equipes rivais, que não vão buscar o título, né, o Cruzeiro nessa temporada, então acaba que eles têm mais tranquilidade para emprestar um jogador para a Raposa, ao invés de emprestar ele para um Atlético Paranaense, para um Flamengo da vida, né? É muito melhor emprestar para o Cruzeiro, que nesses primeiros anos claramente não vai brigar para ganhar a Copa do Brasil de novo, né? O Brasileirão. Não, pelo menos para agora não. Pelo menos nos próximos 2, 3 anos, que é o projeto do Cruzeiro buscar títulos daqui a 5 temporadas, né? Um projeto bem de longo prazo aí do Ronaldo. E só lembrando que vai lembrar o Palmeiras também, né? Que tem uma boa relação com o Cruzeiro, chegada do Daniel Júnior, do Ailton, do Matheus Neres também, né? Volante. Então o Palmeiras também é uma boa relação. O Juan Santos, jogador da base, tem também com a diretoria do Cruzeiro. Além do André Sanches, tem essa ligação do Paulo André, que também já jogou aí pelo Corinthians e tem uma boa relação sim com a equipe do Cruzeiro e com a equipe do Corinthians, né? Fazendo essa intermediação, além também do Atlético Paranaense, onde o Paulo André jogou por muito tempo e fazia um trabalho também de uma espécie de um diretor, né? De contratações da equipe de Curitiba. Só lembrando então, o Matheus Vital, o Raul Gustavo e o Davó. O Matheus Vital vem aí em definitivo para o Cruzeiro, não estava tendo muito espaço nessa última temporada pelo Corinthians, voltou de empréstimo da Grécia e mesmo assim jogou 20 jogos, 1 gol e 1 assistência, começa bem, mas depois até mesmo daquela cobrança de pênaltis contra o Flamengo, né? O Matheus Vital perdeu um pênalti, acabou que não ficou muito bom para ele no Corinthians e agora vindo de graça. O Matheus Davó, que vinha se destacando pela equipe do Bahia, com 12 gols e 6 assistências em 52 jogos na temporada, além também do Raul Gustavo, que jogou 33 partidas nesse último ano. E outro também que podemos colocar nessa lista, que eu não vi muita gente associando, é o Rafael Bilu, né? O Rafael Bilu não tem mais contrato com o Corinthians desde o início desse ano, mas é um jogador formado na equipe de base, né, da equipe paulista, e eu tenho certeza que o Ronaldo, o Paulo André, deve ter conversado aí com alguns representantes do Corinthians, o André Sanches, por exemplo, para saber, né, o que acha a informação do Matheus Bilu. Será que seria uma boa opção? Um contrato de produtividade, teria potencial? Tenho certeza que também deve ter tido um aval, né, do André Sanches aí, ou uma aprovação das pessoas do Corinthians para essa tratativa. Eu até vi algumas pessoas especulando, por exemplo, que o Cruzeiro não comprou o Matheus Bilu porque o Corinthians iria comprar. Assim, eu não julgo quem pensaria isso, mas assim, o Cruzeiro está preocupado mais com ele do que o Corinthians comprar ou não algum jogador, né? O Ronaldo claramente vai preocupar com o que é dele. O Matheus Bidu, por exemplo, não era que o Cruzeiro tinha a opção de pagar 3 milhões e meio de reais, como deve ser o valor que o Corinthians vai pagar ao Guarani. Não, o Cruzeiro tinha a opção de comprar o Matheus Bidu por 6 milhões de reais. Eu deixei claro que não valeria nunca para um valor próximo a esse. E assim, se fosse 3 milhões e meio, e o Ronaldo tivesse a opção, né, de compra e a prioridade, tenho certeza que o Ronaldo teria comprado. Mas agora entrar em um leilão, numa disputa, aí quem sabe, né? O Cruzeiro não poderia ter deixado mais para o Corinthians, porque o Matheus Bidu, na minha visão, seria sim titular nesse time do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha dessa boa parceria, né, então agora entre o Cruzeiro e a equipe paulista, principalmente reforçada para 2023. Para terminar aqui o vídeo, quero falar também sobre o Mateuzinho, né, nome que foi especulado aqui na Raposa, e eu quero comentar um pouco mais sobre o lateral direito de 22 anos. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Enfim, só lembrando que a Raposa vai vender o Giovani Jesus, só confirmando que agora é um valor próximo dos 8 milhões de reais, tá? Eu tinha falado que era 5, eu vi vários portais falando que era $1 milhão, eu não tinha olhado algumas outras fontes que claramente, né, no caso seria esses 8 milhões de reais, e o Cruzeiro vai pegar então um valor superior aos 6 milhões e meio, podemos dizer assim, pela transferência, perto dos 7 milhões. Então vai ter que ter um jogador para chegar nessa posição, e até mesmo pelos outros nomes que vêm sendo especulados aqui no Cruzeiro, como por exemplo o lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense, eu acho que a Raposa vai buscar um nome para ser titular e o Wesley Gasolina ser uma opção no banco de reservas, tá? Até porque o Wesley jogou apenas 9 jogos nessa reta final da Série B e assim, não está ainda pronto, na minha visão,
para jogar a Série A. Um desses nomes poderia ser o Mateuzinho, jogador de 22 anos de idade, que foi especulado em alguns outros portais, até mesmo do Flamengo, e o Bola VIP, de que o Cruzeiro teria interesse na sua contratação. Porque assim, o Flamengo que tem alguns jogadores nessa posição, que ainda mais antes, quando o Rodinei estava no clube, que tinha uma vantagem superior em relação ao Mateuzinho, que poderia, né, fazer o jogador ser a terceira opção para 2023. Por exemplo, aí com o Montiel, que chegou para a lateral direita, tendo o Rodinei, e na reta final do ano o Mateuzinho era a terceira opção. Mas com a saída do Rodinei, eu acho que o Mateuzinho possa ter um pouco mais de espaço, pode ter sim, na próxima temporada. Jogador que somou 47 jogos, 2 gols e 5 assistências, jogou com muita frequência, mas a grande maioria antes do meio da temporada, do mês de agosto. Começa a jogar profissionalmente a partir de 2020, né, pelo Flamengo, 21 jogos, 6 assistências, 2021 titular absoluto com 2 gols e 7 assistências em 58 participações. Ele que surge muito bem no Londrina, né, 2018, 2019 pela equipe do Londrina, joga 2019 e 2020, o início do ano pelo Flamengo, sub-20, fez mais de 68 jogos com 5 gols e 8 assistências. Então, Mateuzinho, na minha visão, se chegasse só por meio de empréstimo. Por quê? Ele está avaliado hoje em 8 milhões de euros, isso mesmo, 45 milhões de reais. Então, será que o Flamengo preferiria emprestar o jogador para ele ter uma possibilidade de jogar mais, para valorizar? Isso só se ele estiver recebendo propostas muito abaixo do que aquilo que o Flamengo acha que ele vale, né? Porque senão, na minha visão, não faria sentido muito emprestá-lo, porque se fosse emprestado, obviamente teria uma valorização muito grande. É melhor do que ele ficar, por exemplo, como reserva no Flamengo. Então vai depender muito do contexto da situação do mercado, mas eu acho muito mais provável esperar ainda mais esse início de campeonato estadual para ver como que vai ficar, se ele vai encaixar nesse esquema do Paulo, no caso do VP aí, né, do Vitor Pereira, da equipe do Flamengo, ou se ele vai ficar como reserva, não vai ter muito espaço, e aí sim eu vejo o Flamengo um pouco mais disposto, né, a emprestar o jogador. Contrato ainda vigente até dezembro de 2026 e já foi procurado também para alguns outros times do futebol europeu nessa janela do meio do ano, né, do mês de junho, julho, e tenho certeza que agora, por início de janeiro, deve aparecer também algumas outras especulações. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta, né, de 37 mil inscritos, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos em nosso canal e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a fazer sua aposta. Valeu, galera!